Olá, Elezanetti. Vou falar aqui sobre a legislação ambiental e mercado artificial, a madeira de árvores nativas. Olha, eu diria que no último ano, ou até mais do que isso, a gente tem assistido o espetáculo que é as decisões do STF, que chamou para si uma posição de destaque junto ao público sobre a aplicação de leis no Brasil, né? No caso recente da prisão de segunda instância, o ímpeto da lei modificou a direção completamente, demonstrando a capacidade que a legislação tem de influenciar o comportamento das instituições, né? Com a mudança de interpretação da legislação, foram libertados prisioneiros encarcerados de forma injusta, que mereciam, de acordo com o STF, ter acesso à possibilidade de demonstrar sua contribuição positiva para a sociedade e a injustiça de mantê-los naquela condição antes da análise daquela corte, né? Esse poder da legislação de determinar a liberdade ou prisão de indivíduos faz o mesmo com as árvores nativas brasileiras em relação ao mercado florestal, né? Então, essa questão aí de segunda instância só demonstra o poder que a legislação tem sobre o mercado florestal brasileiro, tá? A legislação ambiental cria um mercado artificial, no qual não podem participar as árvores nativas com as mesmas regras das plantações, por exemplo, de pinos e eucalipto. As árvores nativas são condenadas à prisão econômica, né? Encarcerada por o regulamento de manejo florestal sustentável e uma série de outras coisas que vêm aí penduradas, sem ter a possibilidade de demonstrar sua contribuição positiva para a sociedade, né? Sendo objeto de análise de instâncias inferiores, né? É um regulamento aí de manejo que não é lei, né? E tem sido utilizado como ferramenta para restringir a liberdade econômica da atividade produtiva de madeira nativa, tá? Então, os agentes públicos, eu, a influência disso que cria uma legislação dessa, né? Restringe o mercado econômico e cria um mercado artificial com a legislação ambiental para as plantações de pinos e eucalipto, né? Dominam hoje 95% do mercado nacional e internacional de madeira no Brasil, né? Uma das indústrias que mais concentra renda no mundo, né? Esse é o resultado da restrição da liberdade econômica das árvores nativas. É por instâncias inferiores. Regulamento de manejo florestal sustentável, essa gente faz isso. Bom, é preciso compreender que os ambientalistas que geraram essas restrições legais para o uso de árvores nativas são os mesmos que seguem e idolatram uma adolescente sueca que gasoeava aulas, né? Essas pessoas se identificam porque elas fugiram da escola, das aulas, né? Não quer estudar, prefere seguir uma ideologia que seja mais conveniente, né? Sem se preocupar com o resultado. Essa falta de esforço técnico, né, fez com que as ONGs ambientalistas, os agentes públicos corruptos e a mídia de esquerda tirem proveito da situação e usam um argumento ideológico para combater a ocupação territorial, né? Na Amazônia brasileira, a produção no Cerrado, porque vai encostar no bioma, né? De um lado, a falta de ter comparecido às aulas, recebido uma educação de qualidade, faz com que a ignorância dos silvicultores brasileiros gere vantagens competitivas para os plantadores de pinos e eucalipto, certo? Não é preciso fazer isso, né? Não é preciso. Do outro lado, as leis da vegetação nativa, biomas, é factoide ideológico incorporado à legislação ambiental que cria restrição de mercado, né, que podem ser discutidas hoje no âmbito nacional, municipal e estadual, tá? Especificamente, as regras do manejo florestal sustentável para árvores nativas ridículas são barreiras econômicas para o setor. Tá? A lei precisa tratar de mesma forma as árvores de europeus e australianos e as brasileiras.
né? É a mesma para ambas, não tem razão técnica para ter essa diferenciação, tá? No Brasil, são 10 milhões de plantações de pinos e eucaliptos, né? Árvores aí suecas e australianas, que tem 3 bilhões de metros cúbicos de biomassa e produz 300 milhões de metros cúbicos por ano. Enquanto nós temos 500 milhões de hectares de florestas nativas, 550 vezes mais, tá? Que tem estocadas 150 bilhões de biomassa florestal, também 50 vezes mais. E produzem, sabe quanto? 15 milhões de metros cúbicos, 5% do que é produzido pelas plantações de pinos e eucalipto. Tá? O que faz isso? Né? É a legislação. Agora, de acordo com a lei da liberdade econômica hoje no Brasil, as propostas de edição e alteração de atos normativos da administração pública federal, como o Regulamento de Manejo Florestal Sustentável, que sejam de interesse geral de agentes econômicos, toda a população brasileira vai ganhar se usar as árvores nativas, que sejam precedidas de realização de análise de impacto regulatório. É absurdo diferenciar as árvores de australianos e de suecos das brasileiras, né? E isso, né, que tem que mostrar os dados sobre possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Estou acabando de dizer aqui para os senhores e para as senhoras. Nós temos 50 vezes mais árvores nativas e produzimos 5% do que é produzido com as árvores exóticas, tá? Então, a razoabilidade do impacto econômico de se dar liberdade econômica para as árvores nativas é evidente, tá? Então, o setor madeireiro nativo, tá? As pessoas que têm áreas de reserva legal, né? Que têm florestas, que têm produção de madeira, elas podem enviar para o Ministério da Economia, até em conjunto, um estudo que demonstra claramente isso que eu falei aqui agora, né? Que é possível produzir 3 bilhões de metros cúbicos de madeira de árvores nativas, neutralizando todas as emissões globais do planeta ao longo dos próximos 50 anos, sem precisar plantar uma árvore. O Brasil não precisa plantar nenhuma árvore, só colher as que ele tem. 50 anos dá para produzir 10 vezes o que está sendo produzido hoje no Brasil, imediatamente, ok? Esta é a realidade econômica de você dar liberdade para as árvores nativas. Se nós fizermos reflorestamento, tá, em cerca de 15% dessa área, dos 500 milhões, em 80 milhões de hectares, se nós fizermos reflorestamento com espécies nativas, a China e a Índia estão fazendo isso. Tá? As outras áreas podem ser utilizadas também para reflorestamento ou outros da terra. Né? Bom, com 80 milhões de hectares de reflorestamento, nós temos uma produção anual de 3 bilhões de metros cúbicos de biomassa de novo, tá? Então, mantemos a produtividade que tem hoje, né, em modo permanente, né? E temos 50 anos de produção florestal no Brasil, 10 vezes do que produz hoje, neutralizando as emissões do planeta inteiro. Tá? E olha, essa produção de 3 bilhões por ano, desses 80 milhões de hectares, pode ser dobrada com inversão tecnológica, que foi feito aqui com as árvores australianas e suecas. Tá? Então, isso vai retirar todo o excesso de carbono da atmosfera do mundo, vai permitir que o mundo se desenvolva livremente. Okay? A liberdade econômica das árvores nativas vai trazer prosperidade econômica para o país e vai ajudar a distribuir melhor essa renda que está concentrada no setor florestal.